Esse foi o material que fizemos na última aula. Aí a gente fez muita coisa aqui, né? E aí colocamos esse cabeçalho, mudamos letra, fizemos desenho. E aí hoje o que eu separei pra gente fazer aqui é fazer o documento com essa capa mais com cara de relatório mesmo. E aí na sequência vem o sumário, a gente joga para outra página. Muito fácil, né? New page. Vamos colocar isso aqui. Além disso, se você notar, a fonte está diferente. Essa daqui é a fonte padrão do LaTeX. E essa aqui é outra fonte comum. É a Times New Roman, né? Eu costumo usar só essa mesmo. Então vamos lá. Abre aqui o overleaf. Vou criar uma cópia da aula 4. E aqui o meu esquema de sempre, tá? Lado esquerdo o PDF, lado direito o código. Vamos lembrar aqui. No documento anterior, começa o documento aqui. Estilo de cabeçalho aqui tá o plain para a primeira capa, né? Para ter só o número. Coloquei o input no arquivo cabeçalho, que foi feito aqui do lado com todo o código, que é uma tabela, né, de 3 colunas que nós fizemos. De aí por diante, no arquivo principal, vem tabela, tem o sumário aqui, primeira seção, e daí vai. Já vamos colocar então o sumário numa nova página e botar a seção na outra página. Pronto, já foi. Como isso aqui vai morrer, eu vou apagar dessa página aqui o nosso cabeçalho que nós fizemos. Comentei a linha dele. Compilando, fica isso. Joguei para uma página, joguei para outra, tirei o cabeçalho. A gente faz a mesma história, ó. Vamos criar um novo arquivo chamado capa. Já vou mandar um input dele aqui. E agora a gente vai brincar de desenhar a capa nesse espaço. Bom, a capa tem isso aqui, que é exatamente aquele mesmo cabeçalho, né? Então eu venho aqui no cabeçalho, eu vou copiar esse comando, tudo. Vou botar ele aqui na capa. A única diferença é que não tem linhas, né? Então essa rule vai embora e essa aqui também. Os nomes estão diferentes, né? Aí acho que está diferente só esse coluna do meio, os nomes, né? Universidade, curso e matéria. Então vamos mexer aqui. Aqui você tem que procurar bonitinho, viu? Tá aqui, ó. Pronto, agora como isso aqui tudo é a capa, eu vou usar o Begin Center e o End Center que a gente usou para fazer o cabeçalho do último vídeo e desenhar toda a capa do relatório entre esses dois comandos, porque tudo está centralizado, afinal de contas. Então, depois de tudo isso, vem o nome do professor, que eu botei aqui em negrito. Então, BF Prof. Rick Sanchez, terceiro, pesquisei. Aí tem aqui relatório número 1, depois, embaixo. Aí o título, tem uma rule, né? Então vamos fazer a rule logo. Rule, primeiro tamanho, vou colocar metade da largura do texto, 1,5 ponto. Aí vem o título, né? Fissão. Outra rule. O simulador tem uma quebra de linha, hein? Se você colocar aqui, ele vai reto. Então, barra. Aí tem um aluno aqui, quebra de linha, não esquece. Preparados para compilar? Totalmente desconfigurado. Claro, não terminamos de fazer o código. Essa linha antes do título fissão nuclear, ou porque não deu enter assim para separar, ou poderia ter colocado barra, dá mesmo. A novidade que nós vamos ter nesse vídeo aqui é configurar esses espaços, tá? Uma das formas nós já aprendemos, que é com VSpace ou HSpace. Eu já usei um deles, né? Mas assim, o H é para horizontal e o V para vertical, basicamente. Então vamos primeiro colocar aqui, ó. Vamos colocar um espaço daqui para cá e daqui para cá. Ó, depois do cabeçalho que termina nessa linha de laboratório de física das radiações, vem o nome do professor, que está aqui. Eu quero um espaço. Então eu venho cá e mando VSpace de, sei lá, 4 centímetros. E depois eu tenho um espaço do nome do professor até o nome relatório, que é entre esse nome e esse. Entre esse comando e esse. Então eu vou colocar mais um VSpace aqui. E 5 centímetros. Parece que isso aqui é um pouco maior, né? Vamos compilar? Ó, pronto. Tá resolvido. Esse título do trabalho, ele é com a fonte maior, né? E tá em negrito. Então, em negrito, aqui. Aí eu dou um Ctrl X, abro e fecho chaves. Large para aumentar a letra. E colo o que eu tinha copiado. Pronto. Melhorou. Aí agora tem que configurar espaços aqui, né? Ó, comparando, tem espaço agora até os autores aqui. Ó, eu esqueci de dar um barra. Ó. Tem espaço do título para o autor, entre os autores e até aqui embaixo. Entre essa última linha, que é esse comando da linha 21, e o primeiro autor, vamos pôr aqui VSpace, sei lá, uns 4 centímetros também. Entre os autores, 1. E do último autor para a data, não sei, deve ser uns 4. Ó, pra você ver, ó. Não era 4, era menos que 4, porque ele
colocou 4 centímetros entre o Bruno e a data, deu mais do que a página, jogou para outra página. Como é que você pode consertar esse tipo de coisa? Se você usar um outro comando que a gente não mostrou, que nesse caso é o vfill. O vfill significa que eu vou preencher verticalmente o espaço entre esse último texto e o texto seguinte, então, na mesma página. Então, a data, independentemente do que eu colocar antes dela, ela vai ficar bem aqui no finalzinho, que eu vou preencher com um espaço em branco, vou dar quebras de linha entre essa última linha e essa. Bom, tá feita a capa. O que a gente consegue fazer? Porque se você estiver trabalhando com isso aqui, você vai mexer no documento nesse arquivo main. Tá? Você escreve aqui as seções, você pode juntar elas aqui para não poluir muito a sua cabeça. E aí você escreve o título aqui, ó. Você vê que esse título que nós colocamos de aula 4, porque está copiado do último, seria, por exemplo, aula 5, não apareceu aqui, porque eu não vinculei esse comando de título, padrão do LaTeX, lá na capa. Para fazer aparecer isso daqui no seu documento, você vinha cá e mandava um make title, né? E aí ele fazia aquela formatação padrão da article no LaTeX. Para você puxar esse título e colocar ele aqui na capa, você troca tudo isso, escreve @title, você escreve o título com arroba antes, e aí aqui no documento principal, em vez de make title, você coloca make at letter, desse jeito. Ó, make at letter. Olha lá, aula 5, capa, ou seja, ele pegou essa informação aqui. Poderia fazer isso com autor e data do mesmo jeito, colocando um arroba. Para que isso é bom? Isso é bom porque aí você configura mais facilmente. Isso daqui você não precisa. Aí você pode, inclusive, mexer o quê? Com coisas que mudam demais. Sempre que você for fazer um relatório, você vai fazer uma cópia do anterior, por exemplo, para reaproveitar a formatação que você já fez. O que muda é o nome do relatório, por exemplo, e o número, nesse caso aqui, do meu negócio. Então, você pode criar um novo comando aqui. New command, usa a opção, essa segunda opção com 2 argumentos obrigatórios somente. Escreve aqui o que você quer que apareça, que é relatório número 01, e fala o comando que você quer usar para isso. Então, sei lá, relatório, só isso já basta. Vem aqui na sua capa e troca essa parte por relatório, que é o comando que você criou. Daí, sempre que você for trabalhar, basta você agora editar o título aqui. Pronto, feita a capa com esses comandos. E quanto à fonte? Bom, tem muitas formas de trabalhar com fonte no LaTeX. Eu vou ensinar a mais simples, e aí você, se você quiser, pesquisa outras, tá? É com um pacote. Basta carregar um pacote. Então, eu vou trocar isso aqui para Times New Roman, que é a que eu gosto. Então, eu venho aqui nos pacotes, sempre, todo pacote fica antes de Begin Document, viu? Não sei se você já percebeu isso. Para colocar a fonte, eu venho em qualquer um desses pacotes aqui, vou pôr nesse. Vou colocar Use Package Times, que é o pacote da Times New Roman, com letra minúsculo. Dou um Enter, pronto. Você vai reparar que nem toda fonte altera as expressões matemáticas. Aqui eu tenho a formulinha química do mesmo jeito do texto. E aqui também, ó. Tá mais ou menos. Não acho que não tá não, hein? Mas fica um exemplo mais marcante com a Arial. Por exemplo, para mudar a Arial para colocar a Arial um pouco mais chato, você vai usar um pacote que é font spec, né? E escrever assim, ó, set main font. Aí você bota Arial, certo? Além disso, você também cai e troca o compilador. Você vai pôr o XLaTeX. Quando você recompilar, o texto está em Arial, só que a equação ficou horrível. Então, nem toda fonte tem esse suporte matemático. Fontes que possuem suporte matemático, eu vou te passar aqui 2 que são muito úteis. Vou voltar ao compilador para o PDF. Uma delas é a MathPTMX, que é muito semelhante com a Times New Roman e que altera a equação do jeito correto, ó. Tá vendo que a equação ficou do jeitinho do texto? A outra é a MathPazu. Olha que gracinha essa, ó. E tem outras por aí.